E a gente está falando muito sobre maturidade e crescimento espiritual, sabe? É uma necessidade do ser humano. O teu espírito que foi recriado em Deus, quando você nasceu de novo, você nasce como um bebê espiritual. Então, assim como um bebê que nasce recém-nascido, ele precisa crescer e a gente espera que o bebê cresça, assim também você, como vida espiritual, você precisa crescer espiritualmente. E é sobre isso que a gente vem falando. Ao longo dos nossos últimos encontros de domingo, pelo menos 4, a gente falou sobre, no primeiro encontro, a gente falou sobre a necessidade do crescimento. A gente falou sobre o que Deus espera de seus filhos. A gente falou sobre a experiência do novo nascimento, quando a gente reconhece a obra da cruz e a gente entrega a nossa vida a Jesus, e a gente nasce como uma nova criatura, a gente tem o nosso espírito recriado, a gente é um bebê espiritual. É muito normal que o novo convertido, ele ainda manifeste muitos comportamentos da velha criatura, da velha natureza. É muito normal. Mas a proposta do Evangelho é te levar a um crescimento espiritual, onde você possa ser reconhecido pelo seu comportamento como uma pessoa madura espiritualmente. É esse lugar que eu e você precisamos chegar. A gente falou disso no primeiro domingo. E aí no segundo domingo nós falamos sobre algumas fases do crescimento. A gente falou sobre criança, a gente falou sobre menino e a gente falou sobre maturidade. Qual foi o objetivo? O objetivo foi fazer eu e você nos encontrar. Em que fase nós estamos? Eu ainda sou muito criança? Eu ainda sou um menino? Ou eu já estou nesse patamar de maduro? Mas deixa eu te dizer, maturidade não é um ponto que eu chego e agora eu posso encher meu peito e dizer, eu sou maduro espiritual. Não é isso. Maturidade é uma plataforma que eu vou subindo de um degrau, aonde eu atinjo e eu tenho essa plataforma para eu caminhar em cima dela. Eu posso olhar para o meu comportamento, para o meu estilo de vida, para a maneira como eu ajo, como eu me comporto com aqueles que estão à minha volta e dizer, cara, eu tenho me considerado uma pessoa madura. Não sou perfeito, ainda erro, ainda tem algumas manifestações de imaturidade e isolados, mas de modo geral, no somatório, eu posso olhar para o meu comportamento e dizer, eu estou amadurecendo. Quem está entendendo isso? Eu e você precisamos chegar nesse lugar. Tá, e hoje, eu já estava percebendo no meu espírito, que eu precisava dar uma virada nessa mensagem, para a gente depois, a gente entender a importância do crescimento, os níveis de maturidade, a gente agora poder compreender qual é o caminho que a gente faz até lá. Como é que eu saio de um nível para o outro? Qual é o caminho que vai me levar da imaturidade para a maturidade espiritual? Então hoje, o tema da nossa mensagem é esse aqui, ó. Rumo... Tu está dormindo, hein? Eu acho que tem... Rumo à maturidade, cara. Essa é a nossa trajetória. Eu e você precisamos estar, não estou dizendo que todo mundo tem que ser maduro, mas uma coisa, eu preciso, preste atenção, eu preciso, como cristão, e como alguém que teve um genuíno encontro com Cristo e com o Evangelho, estar no caminho da maturidade, um pouquinho de cada vez, melhor hoje do que eu fui ontem, melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu preciso estar nesse lugar, porque cristianismo que não transforma não é cristianismo, evangelho que não transforma não é evangelho. E eu e você precisamos entender a importância de sermos transformados pela palavra de Deus, porque ninguém aguenta uma igreja que não é transformada, e o que a gente mais ouve é isso. Pessoas dentro da igreja não são transformadas, não dão um bom testemunho de Cristo. Entra ano, escute o que eu estou te dizendo, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e eu estou no mesmo comportamento imaturo de sempre. Não dá, gente, não dá. Isso não produz um bom testemunho da palavra de Deus, porque as pessoas lá fora pensam, para ser cristão assim é melhor não ser.
aí a gente não está mostrando o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Essa palavra no original é sozo, para salvação, para transformação, para mudança de vida de todo aquele que crê. O Evangelho é poder que transforma. Repita, o Evangelho é poder que transforma. Se não está transformando, você não está tendo contato com o verdadeiro Evangelho. Ou você está resistindo à transformação, ou você não está tendo contato com o genuíno Evangelho. Amém? Então vamos nessa, gente. Eu quero começar por um texto que Paulo escreveu à igreja de Corinto, lá no capítulo 3. Olha só o que ele diz, pega comigo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas. Tu sabe que eu gosto que você participe. Quando eu der a deixa para você completar, tu completa. Porque aí eu sei que você está comigo, está prestando atenção e não dormiu. E a tua mente não está lá na louça, lá no almoço, lá no churrasco, lá no soninho da tarde. Eu vou sair daqui, eu vou comer aquela sobra de ontem, que eu não vou fazer comida mesmo, e eu vou dormir à tarde. Tu não pensa nisso agora. Fica comigo aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas, oh que maravilha, como crianças em Cristo. Gente, é muito interessante que Paulo, ele está fazendo uma comparação, Mônica, ele está dizendo que quem é carnal é porque é imaturo espiritual. Gente, em nome de Jesus, faça essa associação. Carnal não é quem está no mundo, carnal é quem está na igreja e ainda não amadureceu. Carnalidade é a mesma coisa que imaturidade espiritual. É Paulo que está dizendo, o apóstolo da graça, o apóstolo do amor, da graça, do Novo Testamento, apóstolo Paulo. Então, ele está dizendo isso, cara, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu percebi que vocês ainda não cresceram. Ele está falando com a igreja, ele não está falando com o mundo, gente, está falando com a gente. E aí ele vai continuar. Eu lhes dei, já dormiu de novo. A igreja é assim, cara, a gente tem que estar sempre empurrando. É igual quando eu saio para correr com o Paulo Henrique, tem que estar sempre puxando ele, quer ficar para trás. Né, Samuel? Cadê? Olha lá. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar uma feijoada. Gente, deixa eu te dizer algo interessante, que se você pegar a Júlia e você der uma feijoada para ela, você pode matar a criança. Não é porque ela não quer, é porque ela não tem condição de receber feijoada. O organismo dela ainda não produziu as enzimas necessárias para quebrar a alimentação de uma feijoada. Ela só pode tomar leitinho. Então Paulo está dizendo, se eu falar um pouco mais firme, se eu der um alimento mais sólido, eu acabo matando vocês. É isso que ele está dizendo, vocês não podem suportar, eu vou ter que dar leite a vocês, porque eu percebi que vocês não podiam, e ele vai dizer mais, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são, maravilha, a gente vai chegar lá, vocês ainda são carnais. Agora ele vai dizer, por que ele está identificando a carnalidade, Diogo? Onde está a carnalidade? Como é que Paulo descobriu? Ele vai dizer, porque há entre vocês o quê? Ciúme, briga entre vocês. Agora olha só, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? O que ele está dizendo? Como assim padrões humanos, pastor? Me explique, eu te explico. Humanos todos nós somos, sim ou não? Mas ele está dizendo, vocês não são humanos comuns.
Vocês são humanos que tiveram um encontro com Cristo e estão na igreja e deveriam se comportar diferente. Mas o comportamento de vocês está sendo de pessoas que tiveram um encontro com Deus, mas não foram genuinamente transformados. É isso que Paulo está identificando. Vocês ainda estão se comportando como se não tivessem conhecido o Evangelho. Eu estou olhando para o tipo de comportamento de vocês e eu nem consigo identificar a diferença entre vocês e pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, com Cristo. Vocês ainda estão se comportando segundo padrões humanos. Vocês ainda estão parecendo muito com o mundo. Só isso que ele está dizendo. E é normal, até certo ponto, o recém-convertido, como eu tenho falado, ele demonstrar comportamentos ainda muito parecidos com o que ele tinha. O que não é normal passou um ano, passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos e aquela vida não é transformada, gente. Tem alguma coisa errada, quem está entendendo? E ele vai dizer, tem divisão, ó. Quando alguém diz eu sou de Paulo, e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Se há divisão no meio de vocês, se há briga, se há contenda, gente, contenda, sabe o que é contenda? Contenda é discussão acalorosa. E era isso que tinha na igreja de Corinto: discussão, dissensão, inveja, disse-me-disse, calúnia, fofoca. A igreja estava lotada disso. E Paulo está corrigindo. Vocês estão mostrando um padrão mundano de viver. Vocês estão vivendo como se não tivessem tido um verdadeiro encontro com Cristo. Vocês não amadureceram. Vocês ainda são carnais. E a Bíblia fala, em 1 Coríntios, eu quero te recomendar. Tem um devocional, me ajuda a lembrar o nome, Eduardo e Samuel, que eu falei exatamente sobre o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Se eu não me engano, é níveis de maturidade. Níveis de maturidade espiritual, alguma coisa desse tipo. Tem um devocional lá no meu canal. Não, ser humano completo, eu falei de espírito, alma e corpo. É níveis de maturidade, alguma coisa assim. Que eu falei sobre o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Vou resumir. O homem natural é aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus. E por isso está numa condição de morte espiritual. Lá em 1 Coríntios 2 diz que ele não pode compreender as coisas espirituais. O homem carnal é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não amadureceu, ainda não teve a sua mentalidade renovada pela palavra, e ainda manifesta comportamentos errados mesmo estando na igreja. Homem carnal. O homem espiritual é aquele que entregou a sua vida a Jesus, é uma nova criatura no espírito, renova. O homem interior, não, o homem interior eu falo de outra coisa, cara. É isso mesmo? Eu acho que não é não. Eu vou achar e vou pedir para colocar no grupo da igreja, tá bom? Que eu quero que você assista esse devocional, tá? Eu vou encontrar, eu sei o que eu falei lá, tá? Então eu mostro bem direitinho a diferença do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Tá? Eu quero que você assista isso para relembrar. Porque aqui o apóstolo Paulo ele está deixando claro isso. O homem espiritual, voltando, é aquele que entregou a sua vida a Jesus, recebeu vida espiritual e ele faz o trabalho de renovar constantemente a sua mentalidade na palavra. E a palavra de Deus se tornou a sua mentalidade, ele vive de acordo com a palavra de Deus. Então você olha para o comportamento desse cara e você diz, é um homem espiritual. Quem está entendendo isso? Então presta atenção, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o cristão, ou seja, a pessoa que entregou a sua vida a Jesus, ele pode ser uma pessoa. Ele pode ser uma pessoa criança na fé ou uma pessoa maduro na fé. Tudo isso está dentro da igreja. Por isso que às vezes a gente olha o comportamento de alguns irmãos e fala, meu Deus, nem parece que é crente. Não, é crente sim, é nova criatura, é salvo, entregou sua vida a Jesus, só tem que amadurecer. Só tem que crescer no entendimento revelado da palavra, para que a palavra de Deus transforme a sua mentalidade e, como consequência, transforme a sua maneira de viver. Quem está entendendo? É exatamente isso.
Agora é interessante, porque a igreja de Corinto, ela acaba sendo conhecida pelo quê, gente? Pela sua meninice espiritual, ou seja, agora isso é triste. Isso é triste porque essa mesma igreja, escute isso, essa mesma igreja é conhecida pela operação de quase todos os dons espirituais. Quase que a totalidade dos dons espirituais estavam presentes na igreja de Corinto. O que são dons espirituais? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de línguas, discernimento de espírito, profecia, tinha tudo lá. Os dons do Espírito estavam presentes. A igreja mais completa no que tange a dons espirituais era a igreja de Corinto. Então, o que eu quero que você entenda? Manifestação de dom espiritual não é atestado de espiritualidade ou de maturidade espiritual. Porque a igreja de Corinto era uma igreja fervorosa, mas não era uma igreja espiritual. Fervorosa, mas menina, criança, imatura no comportamento. Pelo contrário, quando há imaturidade espiritual, até a operação dos dons vira uma bagunça. Porque o apóstolo Paulo escreve um capítulo inteiro, que é o capítulo 12, ensinando eles a usar o dom, porque estava uma bagunça. Por quê? Porque eles eram imaturos, mas Deus havia concedido dons àquela igreja, não me pergunte. Porque dom é isso mesmo, é uma dádiva. Agora a maturidade não é conhecida pelo dom, mas pelo fruto. Fruto não é uma dádiva, fruto é resultado de trabalho. Dom é uma dádiva, fruto é resultado de empenho e trabalho. Semeou, cuidou, colheu. Quem está entendendo isso? Então não confunda a manifestação de dom espiritual com maturidade espiritual. No capítulo 13, inclusive dessa mesma carta, Paulo fala para eles, corrigindo severamente, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu operasse no dom de língua, está falando tudo que tem lá, ainda que eu entregasse meu corpo, ainda que eu ajudasse o pobre, mas não tivesse amor, não vale nada. Paulo está só dizendo, mais importante do que a operação de dons, é o andar em amor com o seu próximo. Então, maturidade espiritual é expressada por um comportamento de amor em relação aos outros. Quem está entendendo isso, gente? A igreja de Corinto era uma igreja carnal, infelizmente. E nós, que igreja somos? Que é carnalidade, pastor? Carnalidade, escute que agora eu vou entrar dentro de você. Vou entrar na tua mente, nos teus pensamentos agora, e vou fazer você entender coisas. O Espírito Santo está abrindo o teu entendimento agora. Ele que faz esse teu entendimento abrir. A carnalidade é uma mentalidade. Pensamentos afastados da verdade da palavra de Deus, controlando as ações, ou seja, o comportamento do homem. Olha aqui para mim. Todo mundo vive por uma mentalidade estabelecida. O meu comportamento é resultado da maneira que eu penso. Uma mentalidade é construída por informações, aprendizados que ao longo da vida nós vamos tendo acesso. E isso vai formando a nossa maneira de pensar, que consequentemente será a nossa maneira de viver. Isso é uma mentalidade. A verdade da palavra de Deus é a mentalidade de Deus. É o pensamento de Deus. Então preste atenção. Por que a Bíblia, pastor? Porque quem escreve o manual é o fabricante. Vou repetir, quem escreve o manual do telefone celular é a empresa que fabricou. Então, do iPhone é a Apple, do Galaxy é a Samsung, do Gol
é a Volkswagen, do K é a Ford, do Monza, quem lembra de Monza? Peguei agora, peguei, Gabriel. Tu entregou a tua idade. Da 147, rapaz, agora tu foi velho mesmo, hein? Eu tive uma Fiat, mãe, cadê? Tivemos, a gente andava, agora ativou a memória, ficou feliz, ficou animado, ativou a memória. Fiat 147, a gente teve uma branquinha, Jesus, era aventuras numa caixinha de fósforo. Quem escreve o manual é o fabricante. Por que o manual do homem é a Bíblia? Porque foi Deus que criou você. Então, a maneira que você olha para isso aqui vai fazer toda a diferença. Se você olha para isso aqui como um livro de regras, que você tem que obedecer, porque se você não obedecer, você vai para o inferno, e que é muito difícil de obedecer, e que quer te tolir, não quer deixar você viver, quer cortar o teu prazer, vai ficar muito difícil. Agora, se você olha para isso aqui, como os conselhos de um pai amoroso, para seus filhos, com tudo que é bom para te fazer bem, vai ficar fácil. Isso aqui são os conselhos de um pai, que te ama, e sabe o que é melhor para você. Por isso ele fala como você tem que viver, para que você não se arrepende por você mesmo. Todos nós temos práticas, comportamentos e vícios que nos fazem mal, mas nós acabamos praticando. E Deus, quando corta isso, quando Ele diz não faça isso, não é que Ele está cortando você, Ele está cortando aquilo que te faz mal, como um pai de amor. E o Evangelho é isso. Não tem como, se eu amo a Monique, eu aceitar que ela tenha um comportamento que eu estou vendo que está prejudicando ela sem confrontá-la. Isso não é amor. O amor verdadeiro confronta. Isso está errado, Monique, não age assim, isso vai te fazer mal, muda esse comportamento. Isso é amor, e é isso que a palavra de Deus faz. Ela me confronta, ela me mostra o que está errado na minha vida, mas não para me tolir, mas para me fazer bem. Isso é o Evangelho. O Evangelho é para, ele não julga o pecador, ele julga o pecado. E é isso que as pessoas confundem. Está me julgando? Não estou te julgando. A palavra de Deus julga esse teu comportamento, porque vai te fazer mal. Julga o comportamento. Tem que separar isso, porque em nome do amor, não, o amor vale tudo nada. Em nome do amor pode até morrer. O verdadeiro amor tira o que te faz mal, te confrontando. O Evangelho é uma porta. Separa, cara, quem você é daquilo que você faz. A igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. É diferente. Todos podem entrar, mas as práticas têm que ficar lá fora. Então o Evangelho é uma porta que o adúltero passa, mas o adultério fica. Que o ladrão passa, mas o roubo fica. Que o mentiroso passa, mas a mentira fica. Que o alcoólatra passa, mas o alcoolismo fica. Separe o alcoólatra do alcoolismo. A gente ama o alcoólatra, mas condena o alcoolismo, porque é justamente o que faz mal a ele. Separe o adúltero do adultério. A gente ama o adúltero, mas a gente condena o adultério, porque faz mal a ele. A gente ama o ladrão, mas a gente condena o roubo, pela palavra. E é isso que as pessoas não sabem separar, e tem a igreja como odiosa. A igreja não é odiosa, a igreja é a coluna e firmeza da verdade.
Não tem como eu te aceitar com uma prática que eu estou vendo que vai te destruir. Isso não é amor. Uma mudança de mentalidade é necessária para gerar uma mudança de comportamento, gente. Então, eu sou considerado uma criança espiritual ou um cristão carnal, Marcela, quando a minha mentalidade não é renovada pela palavra a ponto de mudar o meu comportamento. Por mais que eu tenha entregue a minha vida a Jesus, mas eu preciso crescer no conhecimento revelado dessa palavra que me transforma e transforma o meu comportamento. Quem está entendendo isso essa manhã? Que manhã maravilhosa! O novo nascimento é a regeneração do espírito, mas quando você entrega a tua vida a Jesus, não acontece nada na tua mentalidade. Teu espírito é recriado, mas a mentalidade você continua carnal. Então todo novo convertido é um crente carnal, normal. Que ele acabou de entregar a vida a Jesus, ele tem vida espiritual, mas ele não renovou a mente, não deu tempo ainda dele renovar a mente. Agora, à medida que ele vai conhecendo a palavra, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Então, à medida que eu vou conhecendo, eu vou sendo liberto. Eu vou conhecendo, eu vou sendo liberto. Eu vou, ó, dancinha, eu vou conhecendo, eu vou sendo liberto. Eu vou conhecendo, eu vou sendo liberto. E vai nessa dancinha até o final, meu irmão. Sabe dançar, não? Esse povo não dançar não é pecado, não, gente. Depende da música, né? Pega essa garota aqui, dança uma. Que é isso, um somebody love com ela. Mas eu estou animado hoje, gente. Aleluia. Vou dançar com ela hoje. Vou botar a Esté para dormir, vamos dançar. Aleluia. Depois ela reclama comigo. Aí você fala de mim, a mulher de pastor é assim mesmo, vai ser exposta, não adianta. Eu estou exposto aqui em cima. É uma só carne, sim ou não? Gente, preste atenção. Pega essa frase aí, Gabriel, para botar no Instagram, ó. Crescer espiritualmente não acontece de maneira automática, espontânea. É resultado de um investimento espiritual. É necessário um investimento. E é aqui que a gente precisa entender a diferença do dom para o fruto. O dom do Espírito pode profetizar, pode falar em língua, pode falar em mistério, pode rodopiar, mas se não tiver fruto, não é maduro espiritual. Não é. Porque o dom do Espírito Deus dá a quem quer. Agora, fruto de comportamento é resultado de muito trabalho. Trabalho duro, porque tudo que você precisa para amadurecer já está dentro de você. Quando o Espírito Santo vem habitar, ele trouxe amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, está tudo aí dentro como semente. Agora essas sementes precisam ser trabalhadas. E aí, fruto desse teu trabalho. Então, a maturidade espiritual de uma pessoa não é medida pelo dom em que ela opera, mas é medida pelo fruto que ela demonstra pelo comportamento. Quem está entendendo? Eu fico imaginando, Rodrigo, o ambiente do culto da igreja de Corinto. Vamos para o culto, vamos para um culto em Corinto agora? Quer ir comigo num culto lá? O culto lá é o seguinte, cara, os 12 dons em operação. Então imagina um culto poderoso. Imagina os 9 dons, isso aí, minha mãe está me corrigindo ali, ó, 9 dons. Imagina os 9 dons em operação, falei 12 porque está lá em 1 Coríntios 12. Aí eu confundi o capítulo com a quantidade. Não dorme não, não dorme não, isso aí não dorme não, meu irmão. Isso aí eu sei que não dorme. Ó, presta atenção. Os dons em operação, Paulo. Então o culto era poder puro, aleluia! Profecia tinha palavra de conhecimento, tinha a irmã do raio-x, a palavra de conhecimento é isso, eu olhar para Marcela aqui, ó, isso que você está vivendo, é isso, é isso, tinha a irmã do raio-x, a igreja de Corinto tinha tudo isso na hora do culto.
dom de poder, dom de revelação. Tinha Eduardo lá voando, viu que o Eduardo hoje estava querendo voar? Tinha. Língua repartida, tinha. Mas quando o culto acabava, era um discutindo com o outro, um falando mal do outro, um fazendo fofoca do outro, um com inveja do outro, um dizendo eu sou de Paulo. Meu Deus, olha o ambiente. Era um ambiente que eu chegava, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor. Cheio de coisa no coração, gente que não responde um bom dia. Entra na igreja e não responde um bom dia porque tem coisa no coração. Isso é crescimento espiritual? Só estamos mostrando o nível da nossa meninice. O que adianta operar nos dons se o fruto não aparece? Esse era o ambiente do culto de Corinto, culto poderoso. É por isso que eu digo, cara, culto poderoso não amadurece ninguém. Que amadurece é o culto de ensino da palavra. E eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Maturidade espiritual em si, queridos, não se alcança seguindo um compêndio de regras ou condutas. A maturidade é alcançada através da entrega de vida diária. É tipo assim, toda vez que a gente se reúne, a gente busca a Deus, a gente recebe uma palavra, a gente toma essa palavra e decide colocar em prática. Sabe, Sandro? Então eu me entreguei àquela palavra, então eu estou amadurecendo. É uma entrega diária à transformação. Isso é o caminho que vai levar à maturidade. Quem está conseguindo acompanhar, gente? Está difícil de acompanhar? Estão conseguindo entender? Então vamos. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios. A mesma carta, ele está falando para a mesma igreja. Está falando para a mesma igreja que era menina. Olha o que ele está dizendo, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Olha, quanto à maldade, quanto à malícia, aí sim, vocês têm que ser igual criança, inocente. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Então, quanto ao entendimento, por favor, vamos amadurecer, é o que ele está falando para a igreja. E aí eu quero te dizer que entendimento é esse. Esse entendimento, gente, não é um entendimento com a mente. Porque você não vai se curvar às verdades espirituais com a tua mente. Porque muitas verdades espirituais não fazem sentido na nossa mente racional. Por exemplo, um princípio espiritual que é difícil de entender. Quanto mais você dá, mais você tem. Entende isso com a mente? Se te ferir 7 vezes, perdoa 8. Entende isso com a mente? São princípios espirituais da palavra de Deus que não são recebidos com a mente natural, mas devem ser recebidos no espírito, por fé. Por isso que o homem natural não entende, por isso que o primeiro passo que uma pessoa tem que dar para ter sua vida transformada é entregar sua vida a Jesus, para receber vida espiritual e a capacidade de compreender e receber entendimento espiritual. Só um ser espiritual vivo pode receber entendimento espiritual. Por isso que você tenta explicar para aquele teu amigo, você tenta falar com aquele teu colega, você tenta falar com o teu marido, as verdades da palavra, tenta trazer e não entende, não quer saber, chama você de maluco, crente doido e tal. Claro, está difícil, não tem uma vida, não tem uma predisposição para entender. Então esse entendimento, que ele falou que a gente precisa amadurecer, é um conhecimento revelado que eu tenho da palavra de Deus. Como? Tu não estava acompanhando, por isso tu está agora procurando. Onde é que eu estou ali? Olha lá, esse entendimento é o conhecimento revelado que eu tenho da palavra de Deus. Como? Vendo quando tu acompanha, fica bonitinho? Ou seja, o teu modo de pensar. Então, qual é o meu nível de maturidade, Gabriel? É proporcional ao nível de conhecimento revelado que eu tenho da verdade, instalado dentro de mim como mentalidade, um modo de pensar, que vai me levar a um modo de viver. É isso. Porque para transformar o modo de viver, tem que transformar o modo de pensar. É isso aqui, ó, que eu quero te mostrar. Ninguém vive uma genuína, verdadeira mudança de vida sem antes mudar
a maneira de pensar. Qualquer pessoa, até uma pessoa que não é cristã. A gente vê muito isso no que tange a emagrecimento do corpo. Às vezes a pessoa está bem gordinho, né? Está bem acima do peso. E aí você vê aquela transformação. Você vê, caramba, cara, perdeu muito peso. De repente tu emagreceu pra caramba e tal. O que aconteceu? Ele vai te contar. Aí quando ele abrir a boca, é difícil disputar com a Júlia, hein? É difícil, que ela é linda mesmo. Caraca, todo mundo olhou para a Júlia, é isso mesmo. Olha aqui para mim, ó, escute. Ninguém vai viver. Então quando você for conversar, por exemplo, com a pessoa, emagreceu, quando ele abrir a boca para começar a te contar, você vai identificar que primeiro aconteceu uma mudança, uma virada de chave dentro. Ele vai falar para você, não, cara, estava muito gordo, já estava me fazendo mal. Aí ele vai falar assim, ó, eu entendi que eu precisava, eu entendi que então mudou o entendimento, né? Eu entendi que eu precisava mudar, eu entendi que aquele estilo de vida, ó, vocês estão me acompanhando, por favor? Uma mudança verdadeira só acontece quando começa aqui, porque não adianta eu fazer uma dieta durante um tempo, mas se eu ainda não troquei a maneira de pensar com relação ao estilo de vida, quando a dieta acabar eu estou pronto para engordar de novo, porque a minha mentalidade por dentro não mudou. Então ninguém vive uma genuína mudança sem viver uma mudança de mentalidade, gente. A mentalidade é o que me constrói o meu comportamento. Qual é a estrutura do meu comportamento? A minha mentalidade. Se eu quero mudar o meu comportamento, preciso mudar a estrutura. Então a mudança espiritual, a maturidade espiritual é uma mudança de estrutura de mentalidade. Porque a carne tem uma mentalidade e o espírito também. Então a mudança da carnalidade para a espiritualidade nada mais é que uma mudança de mentalidade. Olha aqui, Romanos 8,5. Quem vive segundo a carne, então ele está dizendo, eu só vivo segundo a carne, eu só sou carnal porque a minha mente é, de novo, eu sou carnal porque a minha mente é, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada, então eu só serei espiritual se a minha mente for a mente do Espírito, a palavra de Deus. E ele vai dizer mais, a mentalidade da carne produz resultado ruim, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por isso que eu digo, quando a palavra de Deus confronta a tua maneira carnal de se comportar, ela está confrontando aquilo que vai gerar morte na tua vida. E quando ele te apresenta a mentalidade do Espírito, na verdade ele está te apresentando vida verdadeira. É vida e paz. Quem está entendendo isso, gente? Então a mentalidade da carne, ela é formada por tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da vida e que não tem fundamento na palavra de Deus. E a mentalidade do Espírito é a palavra de Deus. E o caminho que nos leva à maturidade isso aqui é bom demais. O caminho que me leva à maturidade é pavimentado pela transformação da nossa mentalidade. Eu não amadurecerei se eu não estiver disposto a mudar o meu padrão de pensamento. Então o que eu achava que era certo, a palavra de Deus diz que é errado, eu fico com a palavra. O que eu achava prazeroso, gostoso, legal, mas a palavra de Deus condena, eu fico com a palavra. E à medida que eu vou colocando esse novo comportamento em prática, através de uma nova mentalidade, eu vou amadurecendo. E todos veem, porque é um comportamento. Caramba, cara, você não faz mais isso. Você não passa mais noite em claro enchendo a cara, porque eu entendi que isso não me faz bem. Amadureceu, hein? Você não trai mais a sua esposa, você não pega mais uma mulherzinha, uma garotinha ali. É, cara, porque eu entendi que aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para ela. Caramba, amadureceu, hein?
E assim vai, em várias áreas. Você não engana mais ninguém, é porque eu não quero ser enganado, cara. Jesus me libertou. Então você vai entendendo que aquilo que a palavra de Deus condena, na verdade, é porque te faz mal. Não é porque Deus quer botar você numa forma de... Está entendendo, queridos? Isso é bom demais. Então preste atenção. A palavra de Deus instalada, gente, é como um chip mesmo. É como um programa de computador. Que quando ele é instalado, o software, é software, Samuel, que fala? O programa? Ou é hardware? Hardware é peça, né? Eu não sou tão burro não, Samuel. Então o software, quando ele é instalado, ele precisa... Agora a gente precisa aprender a rodar nesse novo software. Quando você entregou sua vida a Jesus, foi instalado um novo software dentro de você. Você agora precisa aprender a andar com ele. Então a palavra de Deus instalada em mim, como mentalidade, me levará a um comportamento que demonstrará meu... A palavra de Deus instalada em mim, como maneira de pensar, como mentalidade, vai me levar a ter um tipo de comportamento que todos vão ver que eu estou amadurecendo. Esse é o caminho para a maturidade. E eu quero fechar essa manhã, não sei se eu vou conseguir, falando sobre alguns componentes da maturidade. São coisas que formam, que precisa delas para ter maturidade. Vamos nelas comigo? Primeiro delas é o tempo, gente. Não tem como. Amadurecimento requer... Seja tempo de vida como existência, eu, por exemplo, não acredito que alguém com menos de 40 anos possa abrir a boca para querer ensinar coisas concernentes à vida. Eu acho que a gente precisa ouvir os cabelos brancos e respeitar os cabelos brancos, que trilharam um caminho que a gente ainda está trilhando. Então, nível de maturidade, ninguém é maduro no que tange as questões da vida com 20 anos. Isso como tempo de existência, quem está entendendo? Assim como também um novo convertido nunca será maduro espiritual. Não adianta, eu tenho 1 ano de convertido, eu tenho meses de convertido, me batizei ontem, quero dizer que sou maduro espiritualmente hoje. Não tem tempo para isso. Então o tempo é um fator a ser considerado, mas também não é o único. É um fator a ser considerado. Por isso que Paulo, quando ele fala com Timóteo, e ele fala assim, para ele impor as mãos sobre as pessoas para colocar em liderança, e ele está falando das características daquele que deseja ser um bispo, um líder na igreja. Olha o que ele fala, que o bispo não seja... Olha só que grande erro que líderes cometem de colocar um novo convertido em liderança. Olha a recomendação da palavra, que o bispo não seja... para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Porque a pessoa acabou de se converter, não tem maturidade para lidar com a liderança, acaba ficando orgulhoso. Olha que perigo. Então o tempo é algo que precisa ser considerado. Você está entendendo? Pegou o primeiro componente da maturidade? Tempo. Agora, tempo é o seguinte, tem um certo tempo mínimo, mas também se passa muito tempo eu não amadureço, tem problema. Quem está entendendo? Ele é um fator, mas não é o único. Agora, se o tempo passa e a pessoa não amadurece, Laiane, pode ser que o problema esteja em outros 2 componentes. O próximo componente da maturidade depois do tempo é o quê? Não adianta. Ninguém cresce espiritualmente sem ter comunhão com Deus. Ninguém cresce, não adianta, cara. Por isso que eu digo, não se encosta na religião. Não ache que você entregou sua vida a Jesus, você vem para a igreja todo domingo, ouve uma mensagem e está bom. Crescimento espiritual é algo que exige esforço diário de relacionamento com a pessoa de Deus.
Deus não é uma religião, Ele é uma pessoa. Preste atenção, crescer espiritualmente não é algo que acontece dentro da igreja, prédio, não, mas sim através de um relacionamento vivo com Deus, o Espírito Santo e a sua. Na igreja você vem uma vez por semana, duas, para receber uma instrução, mas se você ficar só com isso, não crescerá. Isso aqui é só um empurrão, para você amanhã continuar, terça continuar, quarta continuar, quinta continuar. Crescimento espiritual acontece no teu relacionamento vivo com Deus todo dia. Relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra. Então, todo cristão que se converte, ele precisa entender isso. Não é uma opção. Ele precisa se tornar um esforçado, diligente, estudioso da palavra de Deus na iluminação do Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo pela oração e pela palavra. Oração e palavra, você vai receber o nutriente necessário para crescer espiritualmente. Porque o próprio Espírito vai confrontar a tua mentalidade carnal lá na tua casa. Quando você vai à palavra, é que nem tem uma frase que diz, né? Eu li a Bíblia e encontrei vários erros, todos eles em mim. É isso. Você vai à palavra, e a gente que prega tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai para a palavra, o Espírito Santo começa a falar com a gente quer logo preparar um esboço para pregar para os outros, mas muitas vezes o Espírito Santo já falou comigo, para de escrever, isso aí eu estou corrigindo você. É para você. E tem coisa que eu não prego aqui, que ele fala comigo lá, que é para eu me corrigir. Então, quando você vai, você cresce. Quando você vai a Deus, você cresce. Então, sem se tornar um estudioso da palavra na iluminação do Espírito Santo, não vai crescer. Sem se tornar um praticante da palavra na capacitação do Espírito, é o Espírito que te capacita. Sem se tornar um estudioso da palavra e um praticante da palavra, pela força do Espírito Santo, na comunhão com o Espírito Santo, eu ainda vou fazer uma série de quarta-feira aqui falando só sobre o Espírito Santo. Na força do Espírito Santo, você não crescerá espiritualmente. Amém, queridos? Então esse é o segundo componente. Primeiro, tempo. Segundo, comunhão com Deus. Vamos para o terceiro e último componente. Pode vir o ministério de louvor. O terceiro e último componente da maturidade é isso aqui, ó. Tudo que a gente precisa para crescer fisicamente é o alimento certo. Sim ou não? Espiritualmente não é diferente. Só que fisicamente você come pela boca. Espiritualmente você come pelos ouvidos. Os seus ouvidos são a sua boca espiritual. Tome muito cuidado com o que acessa os seus ouvidos. Deixa o pessoal da música se movimentar, gente. Olha aqui para mim. Não se distrai não. Eles estão se movimentando aqui para fazer o trabalho deles. Agora olha o que o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta no capítulo 2. Como ele está fazendo uma comparação, como a Júlia, como a Julinha, como o Benjamin, como crianças recém-nascidas, desejem Tu dormiu de novo. Como crianças recém-nascidas, desejem o quê? Para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Que texto lindo. Tudo que um bebezinho precisa para aquecer é o peitinho da mamãe. O genuíno leite espiritual. Paulo está falando disso. Tudo que o novo convertido precisa é do ensino correto. Agora vamos pensar junto comigo.
Se ele está falando do genuíno, do verdadeiro leite, significa que tem o falso leite espiritual. E esse é o problema nos dias de hoje. Porque existe uma profecia em Mateus 24 dizendo que no final dos tempos o engano, as falsas doutrinas iriam aumentar. E está cheio de falso leite espiritual por aí. Em um advento de YouTube e internet, onde todo mundo se tornou pastor, mestre, pregador da palavra, a igreja de Cristo está comendo qualquer besteira. Está errado. A principal fonte de alimento seguro para a tua vida é a vida do teu pastor. E o inferno é tão sujo que é esse que ele trabalha, para a igreja desvalorizar o seu pastor. Então a igreja vai para a internet e ouve tudo, compartilha tudo, mas não é capaz de ouvir o seu próprio pastor. O próprio devocional que a gente grava, a igreja tem 100 pessoas, tem 60 visualizações, nem todo mundo da própria igreja vê. Isso é um engano que o inferno usa, porque o outro é mais famoso, porque o outro é mais eloquente, porque o outro te emociona mais, porque o outro se identifica mais. Você está comendo uma comida que você não conhece a procedência, e o inferno vai trabalhando nisso. Tome cuidado. Esse é o problema nos dias de hoje. O problema do falso alimento é que ele é atrativo, ele é bom, ele é gostoso. O falso alimento fala na minha alma, não fala no meu espírito. Fala na minha alma, é bom de ouvir, mas não faz crescer, não amadurece. O genuíno alimento muitas vezes não é tão atrativo, mas tem tudo que a gente precisa para amadurecer. Eu te pergunto, o que é mais atrativo? Um prato de picanha com uma gordurinha, uma farofinha, uma maionese, ou um prato de salada com peito de frango grelhado? O que é mais atrativo? Fala a verdade. O que é mais atrativo, queridos? Fala para mim. Um copo de água ou um copo de Coca-Cola gelada? O que é mais atrativo? O que é mais atrativo é uma porção de fruta ou um pedaço de pudim? Diz para mim o que é mais atrativo. Agora, o que é mais nutritivo? O que é mais saudável? O que vai fazer melhor para o teu corpo? Preste atenção, nem sempre o que é saudável é atrativo, nem sempre o que é atrativo é saudável. E tem um problema muito sério nisso, porque a Bíblia também diz que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões nos ouvidos, buscando ouvir só o que lhe agrade. E uma mensagem como a de hoje não faz sucesso, não é popular, não gera um movimento, mas te faz crescer. Precisamos ser equilibrados entre ouvir o que nos faz bem e o que nos confronta. Que as mensagens que falam do que Deus fez por você, da tua realidade, do quanto Ele luta as tuas lutas, do quanto Ele te ama, do quanto Ele te protege, do quanto Ele te guarda, do quanto Ele trabalha em teu favor, são mensagens que te levantam, que te encorajam, que te botam lá em cima, que te levam a flutuar, mas não trazem crescimento espiritual. Essas mensagens trazem encorajamento, mas não trazem crescimento. As mensagens que trazem crescimento são as mensagens que nos confrontam. Ninguém é transformado na zona de conforto. Você não vai transformar teu corpo sentado no sofá. Você não vai transformar teu corpo treinando fofo. Não, pastor, eu estou fazendo fit dance. Faz meia hora de fit dance, aquele troço que não queima nada, e vai para casa ainda se vendo o direito de comer um doce, porque eu treino, eu posso. Nem treinou direito. Vai sofrer na academia, meu irmão.
vai pegar peso, vai treinar firme, vai sentir esse corpo queimar, vai correr até sentir gosto de sangue na boca. Tu vai ver teu corpo ser transformado, porque é na zona de conflito que a gente é transformado de verdade. E a igreja não quer ser confrontada, a igreja quer ouvir uma mensagem somebody love. As mensagens que nos encorajam são importantes, no mesmo nível das mensagens que nos confrontam. Interessante o texto que a Laiane leu no começo, porque está nesse mesmo espírito, eu até separei para ler de novo. Ela leu lá em Tito 2:11, diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora. Então a graça que salva. Escute, olha o equilíbrio. A graça que salva. Você não fez nada para ser salvo, Ele te salvou. Ele escolheu te salvar por amor. Ele escolheu. Mas a mesma graça que te salva, ela diz assim, ó, ela nos ensina a renegar as impiedades e as paixões mundanas, para vivermos neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. A mesma graça que te salva te ensina a viver corretamente. Esse é o equilíbrio. Então, para fechar, eu quero colocar essa frase: enquanto não entendermos que devemos ouvir o que é necessário e não o que é agradável, não haverá amadurecimento espiritual. Você escolhe o que você vai ouvir. Hoje em dia, com o YouTube, você pode escolher. Eu geralmente, por exemplo, eu gosto de malhar ouvindo uma mensagem. Então, como eu estou num ambiente de academia, que é muito propício a muita coisa, eu boto logo uma mensagem que fala de adultério e das consequências. Porque quando eu pensar em desviar o olhar, o cara está falando no meu ouvido aqui, ó. Cada um confronta a sua carne da maneira que quiser, queridos. Agora, se você escolhe sua mensagem para bater gostoso no teu coração, isso é bom, a gente precisa disso. Mas se você só ouve isso, não crescerá espiritualmente. Por isso que os pilares do crescimento espiritual são o tempo, comunhão com Deus e você receber o alimento correto. Amém? Fique de pé, vamos adorar esse Deus.